17, que tem como objetivo o cumprimento das exigências para ambientes climatizados nos locais de trabalho, conforme a Lei nº 13.589 de 2018 e a Portaria 3.523 de 98. Agradecemos a participação de todos e pedimos atenção para algumas orientações antes de começarmos. Pedimos, por gentileza, que os participantes mantenham seus microfones no mudo impreterivelmente. Para cumprirmos pontualmente a agenda do evento, o microfone não será aberto aos espectadores. Assim, perguntas e comentários podem ser enviados por escrito pelo chat. No painel de debates, ao final da agenda, as perguntas serão direcionadas aos palestrantes. Para abertura, convidamos o Procurador do Trabalho e presidente desse procedimento promocional, Dr. Silvio Beltramelli Neto. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado por atenderem ao chamado do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o CEREST, Centro de Referência do Trabalhador de Piracicaba. Tivemos alguns pequenos problemas técnicos no início, mas agradeço também a paciência de vocês. Enfim, a minha ideia é dar as boas-vindas a vocês, explicando um pouquinho que este procedimento promocional ele não é um procedimento investigativo. Os procedimentos promocionais do Ministério Público, do tipo deste que nós estamos lidando, eles têm sempre um objetivo de compreensão de alguma questão estrutural que envolva um setor, uma atividade, e esse procedimento promocional ele tem justamente esse viés, e ele nasce com uma preocupação a respeito da utilização de grandes equipamentos de refrigeração de ambientes e da possibilidade da ocorrência de eventos acidentários que possam vir a vitimar trabalhadores e, por conseguinte, também clientes e consumidores. Então, ele nasce com essa ideia, com essa preocupação inicial, há um tempo atrás, antes mesmo da pandemia, mas com o advento da pandemia, então, nos acometeu pensar que a prioridade passou a ser justamente a manutenção e a maneira de lidar com esses equipamentos, porque a ciência nos mostra que os equipamentos de ar-condicionado, se não tratados com a devida atenção e de maneira tecnicamente adequada, eles podem, então, vir a ser grandes propagadores, disseminadores do coronavírus. Com base nessa preocupação e com base nesses conhecimentos científicos, a gente passou, então, agora no ano de 2020, a direcionar as nossas principais preocupações em compreender como os setores estão lidando com isso, e aí, então, a gente iniciou essa verificação através de dois principais setores, que são os setores bancário e supermercadista. Nós fizemos um recorte das principais empresas desses setores, pedimos informações iniciais, né, sobre os planos de manutenção dos equipamentos, sobre os seus responsáveis, e a partir daí a gente conseguiu traçar um quadro inicial que nos levou a imaginar que seria interessante chamá-los aqui para que todos nós possamos, então, num ambiente de educação inicialmente, de capacitação, poder ouvir pessoas com expertise nesse assunto que possam nos orientar e nos realizar recomendações de como poder melhor tratar com essa questão, né? De maneira a proteger funcionários e clientes. Então, nosso grande objetivo aqui é, antes de qualquer apuração investigativa, disseminar, né, com o perdão do mal trocadilho, aí, já que nós estamos falando de uma pandemia, mas é disseminar o conhecimento justamente para poder enfrentar da melhor forma esse que é um dos veículos de grande propagação, que pode ser, se tratado inadequadamente, de propagação da Covid-19, que é algo que causa letalidade importante e também problemas de saúde, como vem sendo revelado, inclusive como permanência de
de lesões, né? Então, a ideia nossa hoje é aqui, congregar vocês, levar vocês esse conhecimento, como a Beatriz vai poder falar depois, no momento em que vocês vão poder interagir, certo? Com esses profissionais. Então, a ideia é essa. Quero já, de pronto, agradecer ao Alessandro, do Sereste Piracicaba, que está em conjunto com o MPT nesta empreitada. Agradecer a Beatriz, ao Rafael, da assessoria de comunicação do MPT, que permitem a viabilização desse evento. E agradecer aos nossos convidados, né? O Biratã, Simone, Edemilson também, que serão apresentados oportunamente. Então, muito obrigado pela presença de todos. Apesar do evento ser remoto, peço, então, atenção de vocês para tudo que será dito aqui. Bom evento. Também para as boas-vindas, com a palavra o senhor Alessandro José Nunes da Silva, representante do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste Piracicaba, órgão parceiro nessa atuação. Bom dia a todos, a presença aqui, 162 pessoas presentes nesse evento, né? Então, praticamente quase todas as pessoas que foram enviados os documentos estão aqui presentes, né? Agradecemos aí por isso. Como o Dr. Silvio disse, né? Essa estratégia de comunicação coletiva em forma de educação foi o que a gente tentou desenvolver, né? Conjuntamente, se promovendo desde 2017. E com a chegada da pandemia a gente precisou aí mudar as estratégias e nesse cenário apareceu a questão do tratamento de ar em locais fechados, né? E por isso a gente escolheu esse tema para a gente iniciar esse trabalho, continuidade desse trabalho que está discutindo outros assuntos também, né? Sistema de gases inflamáveis, entre outras coisas, risco de explosão em local fechado. Então, esse evento vem para a gente aprimorar o conhecimento e manter ele ao longo do tempo, né? A gente não vai fazer só esse momento, a gente tem iniciativa para fazer no setor hospitalar e de inovações tecnológicas, próximos eventos que a gente vai estar fazendo referente a essa temática. E vou deixar em aberto, agradeço aos convidados, o Biratã e o Edmilson, a equipe, Rafa, Bia, Eufélia e a Simone na mediação, e que a gente tenha um bom evento, tá bom? Agradeço aí. Então, para a explanação acerca do tema A importância da qualidade do ar em tempos de Covid para os trabalhadores em ambientes fechados, convidamos o senhor Ubiratã de Paula Santos, médico da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, INCOR, HCFM da USP. Bom dia a todos. Simone poderia colocar os slides, por favor. Agradeço o convite do Dr. Silvio, Alessandro. Dr. Silvio. Bom, então eu vou fazer uma apresentação. Espero que o Edmilson depois me corrija naquilo que eu eventualmente tiver avançado e merecer reparo. Próximo slide, Simone. Simone, isso. Ok. Para eu poder taxar. Não está aparecendo para mim para fazer o controle. Já colocou, Silvio? Está aparecendo. Eu estou vendo os slides. Bom, a primeira coisa que queria, com consideração preliminar, nós estamos vivendo aqui em São Paulo, de 10 dias para cá, um aumento do número de pessoas internadas nos grandes hospitais. Nós nunca tivemos um rebaixamento por completo, mas agora há um aumento nos hospitais privados e agora também começando nos públicos, como aqui no Hospital das Clínicas, de pessoas internadas, procurando serviço com aumento de diagnóstico de internação. Vocês podem ver nessa tabela
que nós temos no mundo 51 milhões e meio de pessoas que foram infectadas, 1 milhão e 300 mil óbitos praticamente, com os Estados Unidos e Brasil liderando. Nós temos 2,7% da população mundial e temos 11% dos pacientes. E temos 12% dos óbitos global. Ou seja, nós temos, considerando a nossa população, a nossa contribuição é bastante elevada, só superada pela contribuição dos Estados Unidos. E essa contribuição do Brasil, tanto o estado de São Paulo como a capital, tem uma taxa perante a sua população e óbitos com relação aos casos mais elevada do que a média nacional. E a capital também mais elevada do que a média nacional. A média nacional 2,86, o estado 3,6 e a capital 4,4. Significa que nós precisamos melhorar toda a qualidade da atenção do diagnóstico precoce, melhorar a atenção a quem fica doente. Próximo. Próximo slide. A SARS, o vírus, né, a SARS-CoV-2, eles são liberados no ar quando a pessoa respira, quando a pessoa tosse, quando a pessoa respira. Geralmente são microgotículas, menor do que 10 micrômetros, e quando você fala ou está tossindo, você está liberando se você estiver infectado. Geralmente esses aerossóis persistem cerca de 3 horas no ar. Eventualmente, a transmissão pode também ser feita pelo contato de uma superfície infectada ou a mão infectada ao colocar na boca depois, durante um episódio de tosse, por exemplo, e você colocar isso no olho, voltar a colocar no nariz, na boca, ou alguém ter contato com a sua mão contaminada ao cumprimentar. Normalmente, as infecções, a carga viral, os vírus que começam em maior quantidade no nariz, nas vias aéreas superiores, digamos, até a laringe, as infecções tendem a ser menos graves do que aquela infecção cuja inalação de vírus foi de partículas muito pequenininhas que chegaram lá no fundo do pulmão. Ou seja, quando eu estou respirando, conversando como eu estou aqui agora, eu estou exalando gotículas muito pequenininhas. Essa vai no fundo do pulmão. Quando eu faço uma tosse, está vendo interferência aqui nas imagens, né? A minha tela está borrada aqui. Para nós está aparecendo. Eu não consigo ler, então eu vou. Então, veja, os ambientes com baixa umidade, o vírus permanece mais tempo. Ambiente com menos ventilado, o decaimento pela metade das gotículas que eu expiro quando estou falando, demora 5 minutos. Conta 30 segundos se eu estiver no local ventilado. E é muito importante para ser contaminado e a gravidade da doença ser maior, a quantidade de vírus que eu inalo. Então, é fundamental eu ter uma boa ventilação nos locais de trabalho para diluir presença eventual de vírus naquele ambiente. Então, a ventilação é uma coisa fundamental e a umidade alta é protetora, ajuda as partículas chuparem água e sedimentarem mais rapidamente. É outra coisa muito importante. Próximo slide. Próximo. Ok. Eu só repetindo aquilo que eu já comentei um pouco, e vocês podem notar nessa figura aqui embaixo que os vírus são partículas, em média, com tamanho de 0,1 micrômetro, ou seja, são nanopartículas. Por isso que quando eu estou falando aqui, eu estou exalando microgotículas
e partículas que têm essa dimensão, geralmente abaixo de 1 micrômetro. E quando é abaixo de 1 micrômetro, ela vai lá no fundo do pulmão, porque acima de 10 para no nariz, entre 10 e 4 ela entra pelo nariz, pela traqueia, e entra no encanamento do pulmão, que são os brônquios, mas ela só chega lá embaixo para causar mais agressão às partículas abaixo de 4 micrômetros de diâmetro aerodinâmico. Os vírus têm essas, são partículas pequenas, e quando eu estou falando, a maior parte das partículas que eu exalo, ela tem abaixo de 1 micrômetro, portanto, chega lá embaixo. Quando eu tenho uma tosse, geralmente as partículas são maiores. Então, a contaminação pela tosse, em geral, é menor do que pela fala, por exemplo. Próximo slide. Aqui é isso que eu comentei com vocês. À esquerda, em azul, você pode ver. Vocês podem ver as partículas provocadas, o tamanho das partículas, quando eu tuço e quando eu falo. Quando você tosse, você tem partículas de todos os tamanhos. Aqui o diâmetro aqui na abscissa, que vocês podem ver, e a densidade aqui na ordenada, né? Aqui a densidade de partículas e aqui o diâmetro delas. Então, vocês notem que quando as partículas maiores, o diâmetro, tem diâmetros maiores aqui, sempre saem quando eu estou tossindo. Quando eu estou falando, todas as partículas são muito pequenininhas, tá certo? Então, elas têm abaixo de 10 micrômetros, em geral, abaixo de 1 micrômetro. Próximo. Isso tem importância porque as pessoas têm uma ideia que só se eu estou espirrando, eu estou tossindo e que eu estou contaminando. Não, quando estou falando. Essa é uma figura, por exemplo, quando eu estou falando, as gotículas maiores caem mais rapidamente e as gotículas menores ficam mais tempo no ar. Essas que persistem 3, 4 horas no ar, depois que elas se sedimentam, elas podem durar a presença do vírus dias, a depender da superfície. Próximo. Próximo slide. Essa é uma figura do nosso trato respiratório, que vem aqui da entrada de ar pelo nariz ou pela boca. Quando nós inalamos essas partículas, nós temos um sistema de defesa no pulmão. E esse sistema de defesa depende das células de defesa, principalmente os macrófagos. Eles em si fagocitam partículas, inclusive de vírus, mas eles podem orquestrar uma reação inflamatória chamando uma célula de defesa para se defender do vírus agressor. O problema do Covid é que ele provoca uma exacerbação desse processo inflamatório de maneira exagerada, é por isso que dá doença no pulmão, e essa inflamação no pulmão também se espalha para todo o organismo e dá doenças cardiovasculares, doenças renais, doenças do fígado, musculares, neurológicas, é um conjunto de doenças, na medida que as partículas fininhas do vírus chegam ao fundo do pulmão e lá elas provocam esse processo inflamatório. As partículas muito finas, a capacidade do nosso corpo de removê-las, elas, como os vírus, por exemplo, é muito ineficiente. Próximo slide. Próximo. Isso aqui é um desenho do nosso nariz, onde tem um bulbo olfatório, para explicar para vocês que o vírus, quando entra pelo nariz, ele penetra, se deposita na mucosa olfatória, passa para o nervo olfatório. É por isso que um dos sintomas que acomete cerca de 40% a 50% de quem tem infecção do Covid com algum tipo de sintoma tem alteração do olfato e também tem alteração do gosto. Próximo. Próximo.
Próximo slide. Nessa figura à esquerda, o que vocês podem ver aqui embaixo, da esquerda para a direita, é que quanto menor a partícula, aqui ó, partícula de 15 a 20 nanômetros, aqui maior, quanto menor a partícula, menor é a capacidade da célula de defesa, chamada macrófago, de conseguir engolir essa partícula. Ou seja, toda vez que nós respiramos coisas muito pequenininhas, como a poluição do ar, as presentes na fumaça do cigarro, ou os vírus, que são nanopartículas, eles têm um tamanho de 0,1 micrômetro, eu tenho uma menor dificuldade de produzir defesa. Isso nós vemos nesse gráfico à esquerda. E à direita, quando é um estudo experimental, você injeta partículas e vai ver o que acontece. Como os macrófitos eles são capazes de reter poucas partículas muito pequenininhas, elas ficam mais depositadas no tecido pulmonar, que aqui nesse gráfico à direita em azul e em cinza. Entendeu? As partículas mais finas, as partículas maiores são mais fáceis de serem removidas, as partículas mais finas são mais difíceis de serem removidas, que é o caso das partículas virais. Próximo. Próximo, isso. Isso aqui são gráficos que mostram, no caso da influenza, mas também para coronavírus, se eu estou infectado, por exemplo, e eu tenho um dia maior, os primeiros dias são os dias que eu mais exalo pela tosse, pela fala, ou pelo espirro, a presença de vírus no ambiente. Isso vai se reduzindo progressivamente. Normalmente, uma pessoa que tem contato com um infectado, ele vai desenvolver a doença entre 2 dias e 1 semana. Tá certo? Ele vai ter algum tipo de sintoma. Tem pessoas que não têm sintoma nenhum, teve contato com o vírus, vai ser infectado, você pode detectar isso pelo teste RT-PCR, mas aqueles que têm sintomas, geralmente, os sintomas se manifestam de 2 dias a 1 semana depois que ele teve contato com alguém infectado. E depois que ele teve sintoma, você deve testar ele, geralmente 36 horas depois que ele teve sintoma, ou até 36 horas depois quando ele teve contato com alguém infectado, se você quiser fazer o diagnóstico precoce. Aqui para mostrar, portanto, que a curva de contágio ela vai diminuindo com o passar do tempo das pessoas que estão infectadas para outras pessoas, para o ambiente, ao ele conversar, tossir ou espirrar. Próximo. Isso aqui é para mostrar para vocês a importância da temperatura. Não se preocupe com esse gráfico cheio de linhas, mas aqui nós temos temperatura em graus Celsius. Não. Saiu na minha tela isso. E aqui embaixo a umidade relativa do ar. Vocês notem que aqui embaixo, quando eu tenho uma umidade relativa do ar, quanto menor a umidade relativa do ar, e quanto mais baixa a temperatura, eu tenho maior risco de infecção. Quando a temperatura é maior, ó, que é 30 graus, e a umidade do ar está aqui ó, por volta de acima de 60, 70, eu contribuo para diminuir muito a taxa de transmissão viral. Então, o fundamental nos ambientes como um hospital, um banco, um frigorífico, qualquer ambiente interno, é que você tenha uma umidade preferencialmente acima de 60%. E que você tenha nós temos uma temperatura no Brasil, o problema do frio aqui não é um problema, né, em geral, né? Mas, eventualmente, quem trabalha em ambientes frios, isso tem que ser levado em conta, porque é um fator que aumenta a transmissão do vírus e a sua presença viável no ar. Próximo slide.
Isso aqui é um gráfico que vocês notem. Um veículo fechado, um ônibus, por exemplo, interestadual, intermunicipal, que geralmente são ônibus que têm ar-condicionado. Nos primeiros 5 minutos, a umidade relativa do ar com ar-condicionado cai entre 25% e 45%. Ou seja, é fundamental num veículo que tenha várias pessoas viajando. Isso vale para um veículo e vale para um ambiente fechado, uma sala, por exemplo, de aula. Se eu estou fechado e usando ar-condicionado, eu vou ressecar o ar. Portanto, se eu resseco o ar, eu facilito a permanência de alguém contaminado que tossiu ou está falando naquele ambiente. A permanência do vírus dura mais tempo, a concentração do vírus no ar fica maior do que se o ambiente tiver uma umidade relativa maior. Próximo slide. Opa. Aqui é mostrando também, olha, aqui é transmissão. Quando eu aumento a umidade aqui embaixo, ó, aqui é uma umidade específica em quilograma. Quando eu aumento a umidade do ar, eu diminuo a porcentagem de transmissão. Eu chego a cair de 100 para quase nada. E também a sobrevivência de vírus viável. Então, mostrando que é fundamental nos ambientes internos termos um cuidado com a umidade relativa do ar, coisa que, em geral, é muito pouco feita mesmo em grandes serviços de saúde. Próximo. Aqui são um estudo de mortalidades ao longo dos meses, portanto, dos anos nos Estados Unidos. Vocês notem que nesse período mais frio, janeiro, fevereiro e março, novembro, dezembro e janeiro, como está acontecendo agora no hemisfério norte, a mortalidade é maior. Por que é maior? As pessoas ficam mais em ambientes fechados, menos ventilados, menor umidade relativa do ar. E isso tudo são fatores que levam ao aumento da infecção e ao aumento consequente da mortalidade. Próximo. Aqui, mais uma vez, para reforçar a transmissão. É mais importante o cálculo da umidade absoluta do ar, ou seja, a quantidade total de água que você tem naquele ambiente, do que a umidade relativa, ou seja, a correlação com a transmissão é melhor na pressão de vapor ou a umidade absoluta do ar do que com relação à umidade relativa do ar, embora para fins de consumo nosso é possível usar a umidade relativa para tentar controlar os ambientes internos. Próximo. Próximo. Aqui mostrando quando você, num avião, você entrou no avião, a umidade está aqui em cima. 60%, 70%, digamos que ela está semelhante a uma situação externa, num dia normal, não seco. Poucos minutos de voo, a umidade já cai abruptamente e fica por volta de 10% ao longo da viagem. Ela começa a subir a umidade quando o avião inicia o processo de descida. Então, os voos têm muito baixa umidade do ar. Tem uma taxa de renovação que precisa ser muito bem estudada, porque é necessária uma boa ventilação para poder, inclusive, compensar a baixa umidade do ar que normalmente tem nos voos aéreos. Próximo. Eu falei voos aéreos, só poderia ser, né? Aqui é um estudo na China, chinês, mostrando também uma relação, ou seja, temperatura alta, pouco caso, temperatura mais baixa, bastante paciente infectado por Covid. Mostrando uma associação da temperatura. Isso vale muito para os países que têm clima frio. Nós aqui, nós já passamos o inverno, felizmente, estamos em pleno verão. É uma situação que nós não vamos nos confrontar, mas é importante para ambientes de trabalho onde se usa temperaturas muito baixas. Próximo.
Isso aqui é para mostrar que, no caso, é um experimento com a avaliação com coronavírus, para mostrar a importância da máscara, ou seja, a presença de partículas que chegam no indivíduo quando maior que 5 e menor que 5. Veja, as partículas menor que 5, em muito maior quantidade, que se você usa máscara, você consegue proteger e evitar, portanto, a contaminação das pessoas. As máscaras é muito importante que elas sejam utilizadas. Elas não... Toda medida que depende muito da conduta individual, ela tem muitos limites. Por isso que o controle dos ambientes é fundamental, até para estimular as pessoas a aderirem a uma medida individual. Nós estamos hoje usando máscara o dia inteiro, quando estamos andando no trabalho, ou as pessoas que estão em trabalho, em atividade com outras pessoas, né? Por exemplo, vocês notem isso no caso do cigarro. As pessoas foram reduzindo a prevalência de tabagismo com as informações dos riscos, o aumento do preço do cigarro, a proibição de propaganda, ou seja, as medidas coletivas sempre são mais eficazes do que pedir para as pessoas, de repente, aderirem ou mudar comportamento. Nós temos que estimular isso também, portanto, estimulamos o uso de máscara, mas é muito importante as medidas coletivas para você proteger o maior número das pessoas de uma sociedade. Próximo. Próximo. Aqui também para mostrar a presença, o decaimento de aerossóis, eventualmente partículas que tenham vírus, em função da ventilação. Aqui a quantidade de aerossóis de partículas é aqui em função, ou seja, o tempo de decaimento das partículas, aqui ó, no ambiente não ventilado, elas demoram para cair. E no ambiente bem ventilado, elas caem em poucos minutos, entendeu? Cerca de meio minuto, 30 segundos, reforçando a estratégia necessária do ambiente bem ventilado. Próximo. Aqui vocês notam esse estudo feito em elevador. Elevador 8 a 12 metros cúbicos, 15 a 20, porta aberta. Quando a porta está aberta, aqui ó, a fechada, desculpa, closed door, eu demoro mais tempo. Se alguém entrou no elevador, conversou um tempo lá, eventualmente tossiu, etc. Se eu ficar com aquela porta fechada, com o elevador parado, o decaimento dos vírus, da concentração de partículas e, portanto, de vírus, demora mais tempo do que quando o elevador anda, porque aí ele se movimenta e circula um pouco de ar, e, claro, quando eu paro nos andares e abro a porta. Isso aqui é mais uma vez para reforçar, falei do avião, estou falando do elevador, que todos esses ambientes têm que ser observados nas estratégias de condução de uma boa política de conservação do clima nos ambientes. Próximo. Próximo. Bom, um outro aspecto é que há uma intersecção entre poluição e infecção respiratória, inclusive virais. Isso vale para a poluição do ar, para as pessoas que vivem em ambientes poluídos, mas os ambientes internos de empresas, de fábricas, com elevada concentração de material particulado, existe uma facilitação de infecção respiratória, inclusive infecções virais. Próximo. Esse é um estudo só mostrando isso que eu falei, um estudo com 500 mil pessoas dos Estados Unidos, referindo ao aumento de 20% da mortalidade por pneumonia e por gripe em pessoas não fumantes. Próximo.
Isso também é risco de infecção ligado à poluição. Então, isso é na criança, não tem relevância no nosso caso, mas tem relevância nas escolas. É preciso saber as escolas que ficam localizadas em vias de grande tráfego de veículos, elas recebem para dentro dela uma alta concentração de material particulado. Essas escolas é fundamental ter um bom clima, boa ventilação, boa umidade relativa do ar, para reduzir, dispersar não só o vírus, como também evitar os efeitos sinérgicos da exposição aos poluentes gerados por veículos. Próximo. Isso aqui, por exemplo, é uma tabela onde vocês podem ver qual é a contribuição da poluição na mortalidade por Covid. Ela varia globalmente, eu não consigo ver aqui nessa tela, mas globalmente ela tem uma importância cerca de 8% de toda a mortalidade por Covid no mundo todo esteve associada a uma combinação da exposição pelo vírus com a poluição. E a fração atribuível da poluição na mortalidade por Covid chega a ser no mundo todo de 15%. Vocês podem ver aí na Europa 19%, na Ásia 27%, variando entre os continentes. Para mostrar a importância dos ambientes internos ter um controle da poluição também. Próximo. Próximo. Aqui é uma associação, ou seja, quando aumenta a concentração de poluentes, eu aumento o risco de as pessoas morrerem por Covid. Próximo. E as medidas de higiene ambiental para a poluição são as mesmas do Covid. Ventilação, umidade, claro, poeira tem que aspirar e umidificar, não ventilar, mas estou dizendo a ventilar em ambientes fechados, onde não tem uma geração de poeira, são geralmente fumaças e outros tipos de poluentes de queima, é fundamental. Aqui eu sugiro algumas medidas, mas isso certamente o Edmilson vai falar com propriedade melhor do que eu. Eu só adiantei uma questão importante as estratégias. Nós estamos aumentando a infecção, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, isso varia entre as regiões e cidades do estado, mas há necessidade de uma estratégia de fazer amostra de PCR nos ambientes de trabalho, pelo menos semanal, por 3 a 4 semanas por um mês, que aí você tem uma ideia do que está acontecendo naquele setor da empresa. E você fala 3 a 4 semanas, porque você com isso tem uma ideia de também qual é o ambiente familiar que ele vive, né? Para você poder organizar melhor e controlar as infecções das pessoas e a sua disseminação para outros trabalhadores ou para os familiares de quem trabalha numa determinada empresa. Muito obrigado, desculpe a apresentação, é que nós tivemos que fazer uma outra pessoa apresentando, isso ficou muito picado no tempo e aumentou muito o meu tempo e peço, portanto, escusas por isso. Agradecemos pela explanação. Relembramos que perguntas e comentários podem ser enviados por escrito pelo chat. Agora, convidamos o senhor Edemilson Trevisan, engenheiro mecânico, especialista em microbiologia, qualidade do ar interior, para a fala: como desenvolver boas práticas no tratamento do ar em tempos de Covid. Bia, ele vai subir a apresentação? Ele vai subir a apresentação, o Edmilson? Está subindo. Beleza, conseguiu. Edemilson, a gente não escuta. O microfone está fechado, Edmilson.
Agora compartilha. Vocês me ouvem? Agora sim. Perfeitamente. Muito obrigado. Vamos lá. Gostaria de agradecer inicialmente a iniciativa do Ministério Público na pessoa do Silvio, uma pessoa empenhada e dedicada, desde que nos conhecemos há um pouco mais de 3 anos atrás, acompanhando essa questão importantíssima que é voltada para a saúde dos trabalhadores e da população de uma forma geral. Gostaria de agradecer ao Alessandro, aqui no Sereste também, um parceiro. Nós estamos com o Sereste há mais de 20 anos, cuidando dessa questão da qualidade do ar. E esse momento é um momento em que nós podemos compartilhar um pouquinho do que temos feito ao longo desse período. E eu vou começar, enquanto as coisas... Vocês estão vendo a tela? Eu saí da reunião. Não, Edmilson, estamos escutando você, mas a tela não está apresentando. Ah, tá, acho que não subiu. Eu pensei que tinha saído aqui, ele está carregando aqui. Vamos lá. Tinha dado certo, mas agora não aparece mais. Tá, já vai carregar. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de um acontecimento de mais de 20 anos atrás, 22 anos, né? Que motivou ao lançamento pelo então Ministério da Saúde, e hoje já depois, a partir de 2000, a Anvisa, de uma resolução, de uma portaria que cuidasse da questão da qualidade do ar interior. Isso, naqueles anos, ele já ficava evidente que os sistemas de climatização e ar-condicionado e tratamento de ar, de uma forma geral, tinham que ter uma aplicação voltada à saúde dos ocupantes. Extrapolava aí a questão do conforto, extrapolava aí a questão só do bem-estar. Ele tinha que evitar o que a gente chamava na época de síndrome dos edifícios doentes. Então, nós tínhamos já a questão forte da poluição, como o doutor Ubiratã, que me antecedeu e falou muito bem. A poluição já preocupava muito naquele período. Nós tivemos aí um período onde não se utilizava, inclusive, etanol na mistura, então tínhamos chumbo. Então, tudo isso trazia consequências à saúde da população lá fora, mas os ambientes internos, eles têm uma poluição a mais do que o ar externo. Ela é acrescentada por tudo que a gente gera dentro daquele ambiente. Então, os escritórios fechados, as indústrias, todo aquele pessoal que trabalha ali, que convive, que ocupa aquele espaço, ficava suscetível à somatória do que vinha de fora e mais ao que era gerado internamente. Isso trazia agravos importantes à saúde, e em 97, 98, houve uma ocorrência com um ministro lá em Brasília, ocasionando a morte do ministro por uma contaminação que estava alojada no sistema de ar-condicionado. Então, nós vamos entender a partir daí, na promulgação da 3523, que o foco passou a ser ações para manter a qualidade do ar, né? O vetor de transmissão não mudou, continuam sendo as pessoas. Nós somos as fontes antropogênicas que geram os poluentes que nos prejudicam por consequência disso. Então, como eu vou me ater à questão do tratamento de ar, eu coloquei aqui 2 questões que eu acho importantes. Quais sistemas de tratamento de ar devemos usar? Obviamente, a nossa audiência hoje, toda já tem um sistema hoje pré-instalado. Se esse sistema é o mais adequado ou não, eu acho que ficou um momento difícil, pandemia, não conseguiremos discutir isso agora. Temos que entender o que fazer com o que hoje está instalado. E, a partir de hoje, se preparar, melhorar isso, porque as outras pandemias virão. Essa é a 4ª, se eu não me engano, o doutor Ubiratã depois pode me corrigir, mas já passamos por 3,
nesses últimos 20 anos, e a Organização Mundial da Saúde diz que essa é mais uma de muitas que virão. E de que forma operar esses sistemas que hoje os senhores têm instalados ou estão pretendendo até instalar, para que voltemos ao objetivo para reduzir a contaminação desses ambientes. Tá? Eu sugeriria à audiência que depois buscasse informações na REVA. A REVA editou um documento, esse Guidance Document, e ele é muito importante e norteador para as pessoas que estão dedicadas a esse tema. Tá bem? Vamos lá. A própria REVA diz o seguinte, e o doutor acabou de expor, as partículas de tamanho grande, tossidas, espirradas, geradas de alguma forma, elas, numa distância muito pequena, elas acabam precipitando. Nós aqui não vamos tratar dessas partículas maiores, por vários motivos. Elas são retidas no trato respiratório superior, elas podem ser retidas de alguma forma nas máscaras, mas nós vamos tratar dessas que ultrapassam aqui essa linha de 1,5 m, que são as partículas menores, ok? Isso daqui, os aerossóis, é que nos preocupam e que nós temos que tomar cuidado com eles. Aqui nós temos uma pequena demonstração de 2 ambientes. Em um deles, nós temos um sistema insuflando ar pelo teto, distribuindo esse ar. Esse ar está numa umidade adequada, numa temperatura adequada, trazendo praticamente uma contaminação baixíssima, se é que ela existe. E aí, injetando esse ar numa sala, nós temos aqui um sistema de exaustão que está removendo o ar contaminado. Então, essa pessoa aqui acabou de alguma forma, exalar uma contaminação, partículas aqui, e elas estão sendo removidas, a concentração é baixa. No mesmo exemplo, desligado, nós temos uma alta concentração. Isso ocorre também num sistema, numa grande área climatizada, vamos falar aqui num banco de grande porte, num supermercado, num hipermercado. Se você não tiver distribuições adequadas de ar limpo, em zonas onde você consiga fazer o arraste desse ar e remover o quanto antes daquele ambiente, você também tem uma situação similar à de um ambiente fechado. Ou seja, você tem uma concentração naqueles cantos mortos de contaminantes muito diferente do restante daquele ambiente. Então, a questão da distribuição do ar, ela é muito importante e é um fator assim, de grande cuidado por parte de quem projeta e trabalha nesses sistemas e mantém esses sistemas. Eu coloquei aqui, os sistemas de tratamento de ar podem ter uma função complementar. Por que complementar? Nós temos várias ações que hoje os senhores nas empresas já tomam, a utilização do álcool em gel, a utilização de máscaras nas pessoas que vão adentrar esses ambientes. O sistema de tratamento de ar, ele tem uma função complementar, porém, ele tem uma função de tratar os aerossóis, as partículas que não são removidas daquele ambiente e que serão inaladas e que chegam no trato respiratório inferior e adentram até os alvéolos. O Dr. Ubiratã falou das partículas virais, que são em torno de 80 nanômetros a 160 nanômetros. Essas partículas passam direto por todo o nosso trato respiratório e adentram diretamente a nossa circulação sanguínea. Então, nós estamos falando de sistemas que tratam essa questão dos aerossóis. Então, diminuir a transmissão nos espaços interiores, nós temos que pensar num aumento de vazão de ar externo, de ar vindo de fora. Isso daqui não é aumento de vazão em sistema
que fica recirculando o ar, de forma nenhuma. Nós temos que diminuir a recirculação de ar. Eu vou explicar mais à frente no slide como é que isso pode ser feito. Então, aumentar a vazão de ar externo, diminuir a recirculação, utilizando-se para essa vazão de ar aqui o aumento do ar exterior na tomada de ar exterior. Eu trouxe aqui um exemplo de um restaurante comum, uma decoração bacana, um restaurante de alguma forma de pouca concentração, mesas aqui separadas, mas você tem um sistema instalado aqui que provavelmente não é o sistema que vai fazer tudo isso que eu recomendei até agora. Esse é um sistema split convencional, é um sistema que não faz renovação de ar, ou seja, ele recircula só o ar que está aqui dentro. Ele não tem um sistema de filtros adequados que atendam à diminuição da poluição, dos particulados que estão aqui presentes no ar interior. Então, ele é um sistema que pode ser utilizado em residência, mas ele não deve ser aplicado em local de uso público e coletivo. Ele pode, sozinho, representar muitos agravos à saúde das pessoas. Da mesma forma, esse daqui. Esse é um outro modelo de equipamento que não faz filtração adequada. Ele tem um sistema de filtro aqui que é para o funcionamento próprio dele, para você reduzir o número de particulados grossos que vão adentrar aqui no trocador de calor e vão prejudicar essa troca de calor aqui. Esse filtro, ele não é projetado para cuidar da saúde das pessoas, ok? Ele também não faz tomada de ar exterior, ele não traz ar limpo de fora, ele só recircula o ar aqui dentro. É um equipamento inadequado para ser utilizado em espaço de uso coletivo. Esse daqui também parece tão inocente, bonito, você encontra às vezes em consultórios médicos, dentários. Ele vai aumentar a concentração de poluentes no ar à medida em que toda a contaminação microbiológica gerada nesse ambiente ao longo do dia, ela vai passar muitas vezes por esse equipamento. Ao final do dia, isso daqui é desligado, nós vamos ter um aumento de temperatura aqui dentro, nos trocadores de calor, na bandeja, em todos os componentes. Vamos ter também um aumento de umidade relativa, porque tudo aqui fica com muita umidade. Então, você tem o quê? Uma alta concentração de poluentes, de matéria orgânica, que são aquela matéria que nós mesmo lançamos aqui no ar, que são escamações de pele, fios de cabelo, enfim, tudo isso vai parar aqui dentro. Isso forma um caldo, uma sopa, um caldo muito nutritivo para a proliferação de fungos, bactérias e outros contaminantes. E no dia seguinte, liga-se esse equipamento aqui e tudo isso é lançado em grande quantidade dentro desse ambiente. Ele também não faz renovação de ar, ele não tem filtração adequada para as pessoas, então ele não é recomendado para uso público, é uso residencial. Aqui um exemplo absurdo, infelizmente a gente se depara com isso, provavelmente não existe um engenheiro que projetou isso, certamente não. Não existe aqui um engenheiro responsável técnico, porque ele não ia aceitar isso. Isso daqui não passa numa inspeção, porque ao se ocupar esse salão aqui, que me parece ser um salão de bailes, com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você está com tudo isso fechado, apenas recirculando, ou seja, você vai compartilhar a contaminação que todos estão gerando com todos. Isso aqui é uma coisa altamente condenável, não deve ser feito sob hipótese nenhuma. Aqui eu trouxe um sistema para ilustrar de uma forma bem simples, um sistema
que trata o ar de uma forma mais adequada. Ele é o único? Ele não é o único. Ele é o mais indicado? Isso precisa de um estudo de cada caso, mas ele está aqui trazendo o ar limpo de fora, numa boa tomada de ar, calculada, dimensionada, como a norma orienta. Ele faz um tratamento aqui dentro, ele umidifica quando esse sistema está com baixa umidade, ele pode tirar excesso de umidade, ele muda a temperatura do ar de forma adequada a atender essas salas. Por outro lado, e distribui isso de forma adequada. No mesmo ambiente, você tem a exaustão vindo por esse duto cinza, essa exaustão, que é o retorno de ar para o equipamento, ela está retornando, e aqui, grande parte dela pode ser lançada fora, ou ela pode ser totalmente lançada fora, e aqui se coloca um regenerador de calor. E você tem, então, um sistema em que você trabalha a qualidade do ar que você está servindo ao usuário, remove o excesso de contaminantes desse ar, e se tiver uma fonte extremamente poluidora dentro desse ambiente, você pode fazer até um sistema de exaustão separado. Em alguns hipermercados que eu frequentei, por exemplo, quando você estava num departamento fazendo compras, você se deparava com um cheiro forte enfim, da parte de confeitaria ou da parte de cozinha, onde vinha aquela fumaça enorme. Provavelmente aquela cozinha não tinha um sistema de exaustão dedicado àquela coifa. Isso existem normas para isso. Quando você vai condicionar o ambiente, no mesmo ambiente você tem fontes de poluição concentradas, um projeto adequado evita esse problema. Evitando isso, você evita de gerar poluição interna. A poluição, ela é uma nave espacial, micronave espacial, que viaja com as colônias de vírus e bactérias, então ela facilita a propagação disso pelo ar até o trato respiratório nosso. Os nossos narizes, eles são como aspiradores de pó que estão se movendo todo o tempo. Então, nós vamos aspirando, já que nós não podemos escolher o ar que nós respiramos, diferente da água que bebemos, Então, nós vamos aspirando aquilo de uma forma intensa, são em torno de 10 mil litros de ar por dia. Você imagina você carregando toda essa carga viral, bacteriana e de outros tipos de poluentes, Aqui nesse caso aqui, o camarada tinha uma fonte que queimava alguma coisa. No hipermercado que eu estive, você estava respirando o quê? HCO, HCO2, provavelmente NOx, da combustão interna. Então, isso tudo é altamente comprometedor, tanto para a população fixa, que são os trabalhadores desses ambientes e permanecem um bom tempo lá, quanto para pessoas que são ocupantes, que são móveis. Eles vão até lá fazer compras, vão ao banco pagar contas, enfim, ficam menos tempo, mas muitas pessoas dessas são imunodeprimidas, têm baixa defesa. Isso, normativamente e por legislação, não se pode permitir em momento nenhum. Seguindo aquilo que a REVA recomenda, nós temos aqui uma ordem, onde nós podemos tratar dos aerossóis da seguinte forma: eliminar, de alguma forma, os patógenos que estão lá dentro. E para isso eu digo que a melhor coisa é você fazer a exaustão localizada, a possibilidade, e um bom retorno para melhorar essa captação do ar, e aquele ar que você lançou pelo insuflamento, fazer a diluição em todo aquele ambiente e, num outro ponto, você retirar aquele ar mais contaminado de lá de dentro. Então, isso daí é muito importante,
que seja muito bem feito no projeto. Então, essa eliminação é o que eles acham de mais efetivo. O segundo são os controles de engenharia. Nós temos que dotar os nossos sistemas de tratamento de ar de controles que façam a leitura de temperatura, a leitura de umidade, a leitura de concentração de CO2. Nós precisamos monitorar isso durante todo o tempo da operação. Isso dá condições do operador daquele sistema tomar decisões a todo instante, né? Você está falando num teatro, quando ele está ocupado total, parcial, como você opera aquilo, como você vai saber se você traz mais ar ou não traz menos ar. Você precisa ter controles de engenharia, e isso é muito importante. Uma equipe treinada que administre bem esses controles, saiba operar esse sistema. Tá? Isso é muito importante. E, obviamente, os equipamentos de proteção individual. Então, isso a própria Reva traz nesse guideline que eles colocaram. Dizendo diretamente agora sobre a portaria 3523. Seria importante que todos tivessem consciência de que, aqui saiu até a digitação, proprietário, o proprietário do sistema, ele teria que ter um bom responsável técnico, um engenheiro capacitado que acompanhou ou acompanha o projeto, acompanhou ou acompanha o sistema de manutenção, para saber se efetivamente aquelas ações são as ações adequadas. Esse engenheiro, por sua vez, junto com o proprietário, podem contratar uma empresa para cuidar da manutenção, ou se a manutenção é direta, contratada aqui, faz parte do corpo da empresa, mas esse profissional de manutenção vai seguir um plano de manutenção que esse engenheiro aqui determinou, e esse engenheiro fará esse plano de uma forma a tratar da qualidade do ar. Esse é o foco das ações de manutenção. As ações de manutenção, elas visam, primeiramente, manter a qualidade do ar e, obviamente, por consequência, uma boa manutenção traz uma vida maior aos equipamentos, um menor gasto de energia e durabilidade da segurança na operação, de você não ficar sem esses sistemas. Bom, para poder fechar o que o engenheiro elaborou, o que a área técnica executou, nós temos a contratação pelo proprietário, com acompanhamento desse responsável técnico, de um laboratório que vai fazer as análises da qualidade do ar. Fazendo essas análises, você tem o fechamento de que aquilo tudo está realmente funcionando e você está mantendo os padrões mínimos de qualidade do ar. A RE09, que vocês devem conhecer, e eu tenho certeza que conhecem, ela dá os padrões mínimos de qualidade do ar interior. Aquilo pode ser melhorado muito com essas ações aqui. Por último, a divulgação dos ocupantes, ela é muito importante, ela precisa ser feita, a própria norma cita isso, e nós vamos ter, então, esse ciclo de atendimento da 3523 fechado. Eu acho importante ressaltar na 3523 também o que ela diz aqui no artigo 7º, que o plano de manutenção, operação e controle não é um plano de manutenção. Ninguém está lá preocupado somente com saber sobre a vida do equipamento. Nós estamos falando de um plano em que contempla manutenção, operação e controle. E eu já estou indo para o final. Ele deve estar coerente com a legislação de segurança e medicina do trabalho. Não é possível que o engenheiro que elaborou esse plano não tenha feito isso junto ou suportado pelo PPRA, por exemplo. Isso daqui tem que fazer parte da documentação a ser entregue aos órgãos de vigilância sanitária. Tá? É muito importante isso. E
os procedimentos de manutenção, operação e controle têm que estar lá descritos. Como é que eu opero esse sistema? Quando eu aumento a taxa de renovação, quando eu diminuo, como é que eu melhoro a minha filtração, quando é adequado eu substituir. Isso daqui faz parte da operação, do controle, eu preciso ter isso em mãos. Em caso de falhas, né? As recomendações a ser adotadas em situação de falha. O meu equipamento começou a gerar um incêndio no meu estabelecimento. Quais são os procedimentos que eu tenho que seguir de emergência para garantir segurança do sistema, obviamente, e das outras pessoas, por conseguinte. Tá? Então, eu vejo muitas falhas de quem trabalha na elaboração disso, e isso daqui, os órgãos de vigilância estão antenados e com razão. São ações muito importantes a serem observadas, tá? Outra questão imprescindível é estar anexado o projeto de instalação do sistema que trata o ar desse ambiente. Não é possível você operar um sistema sem conhecer o projeto em profundidade, em conhecer os detalhes, onde eu tenho os registros, os dampers corta-fogo, onde eu tenho as minhas formas de controlar e operar o meu sistema para se transformar, por exemplo, num sistema de exaustão em caso de incêndio. Então, tudo isso é muito importante e faz parte da exigência da 3523, como vocês podem ver. Por último, os padrões referenciais da RE09, que são os mínimos que nós devemos conseguir manter durante toda a operação dos sistemas. Em alguns laboratórios acabam fazendo avaliações quando os ambientes não estão ocupados a plena carga, que a gente chama, né? Então, vão fazer uma avaliação no dia em que a ocupação ela está numa sazonalidade muito baixa, e aí ela não dá um indicativo para você de que o seu sistema, de que o engenheiro elaborou adequadamente um programa bom, de que toda a execução foi bem feita e de que o ar está realmente em boas condições de qualidade. Ele não só é importante, mais uma vez eu digo, para a população flutuante que vai e volta, mas é imprescindível para as pessoas que trabalham nesses ambientes, que permanecem lá por longo tempo. Tá? Então, eu finalizo por aqui, eu agradeço o convite de participar desse painel, com todos vocês, com toda a equipe, pessoal, a Beatriz, o Rafael, Simone, o doutor Lubiratã, que me antecedeu, o Vitor aqui, e, de qualquer forma, eu estou à disposição, e muito obrigado. Muito obrigada pela explanação. Iniciaremos agora o painel de debates. Para responder às perguntas enviadas, convidamos os painelistas e para mediação convidamos a senhora Simone Alves dos Santos, fonoaudióloga, doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, diretora técnica da Divisão de Saúde do Trabalhador do Centro de Vigilância Sanitária e coordenadora estadual de Saúde do Trabalhador. Também o senhor Alessandro José Nunes da Silva, que já participou conosco. Bom dia a todos e todas presentes aqui. Queria inicialmente agradecer ao Dr. Silvio pelo convite e parabenizar o Dr. Silvio e o Alessandro pela organização dessa atividade, que a gente considera extremamente importante a gente abrir esse diálogo com os setores para fazer essa discussão dos sistemas de climatização, que é extremamente importante para a gente pensar a questão da proteção dos trabalhadores, né? O doutor Silvio já colocou que essa é uma discussão anterior à Covid, né? A gente já vinha fazendo essa discussão já há algum tempo, e a Covid, então, traz esse momento, a necessidade da gente, de fato, fazer esse diálogo e se atentar para essas questões do
sistema de climatização, e que a gente viu aqui com os nossos palestrantes, o Dr. Ubiratã e o Edemilson, que trouxeram informações que são muito importantes do ponto de vista do impacto na saúde das pessoas, né, dos ocupantes, dos edifícios onde estão instalados esses sistemas, e, especificamente, a grande parte deles, trabalhadores, que desenvolvem suas atividades, né, e ficam um tempo da sua atividade, da sua vida diária nesses ambientes. E o Edemilson traz aí também para a gente o aspecto da legislação e das medidas de controle, de como que esses sistemas devem ser organizados. Então, acho que é um bom início de diálogo, de debate aqui para a gente, enquanto órgão público de vigilância, Ministério Público do Trabalho e todo o setor aí envolvido que precisa estar com esse sistema adequado de modo a proteger a saúde dos ocupantes. A gente, então, está recebendo as perguntas pelo chat, recebemos algumas que eu vou passar, vou ler as 4 perguntas iniciais, enquanto eu leio as perguntas e os nossos palestrantes respondem, dá tempo, vocês ainda colocam algumas considerações ou perguntas que vocês consideram necessário para contribuir aqui para o debate. Então, uma pergunta direcionada para o Dr. Ubiratã, da Fernanda, do supermercado Delta Max. Ela diz assim: gostaria de saber se a pessoa que já foi infectada fica com sequelas respiratórias. É a dúvida dela. Uma outra dúvida para o Dr. Ubiratã, Cristina Salles. Ainda temos dúvidas quanto ao período em que a pessoa contaminada pode transmitir para outras pessoas. Uma outra questão, aí pode ser ouvir aí o Edemilson, Maicon Rodrigues, que coloca, ele fala assim: se a baixa temperatura do sistema de ar-condicionado é capaz de neutralizar ou minimizar a exposição ao agente de risco? E o Maicon coloca também, para melhorar a eficiência em tempos de pandemia, a melhor opção é a adoção de tecnologia por sistemas de raio UVC para tratamento do ar? Então, acho que a gente pode começar com essas 4. Vou passar primeiro para o Dr. Ubiratã, e aí, na sequência, o Nilson também faz as considerações. Enquanto isso, vocês também podem, a gente ainda tem um tempo, né, Bia, para fazer mais uma rodada antes da finalização. Bom, posso responder? Sim. Okay. Primeira pergunta: se as pessoas infectadas ficam com sequelas respiratórias. Vocês sabem que as pessoas infectadas nem todas têm manifestação pulmonar. E das que têm manifestação pulmonar, uma parte é leve, de 20% a 15% é que inspira maiores cuidados. O pulmão, quando ele inflama muito, ele pode evoluir como uma fibrose, que pode ser passageira ou se instalar em definitivo. Não existem estudos, como é uma doença recente, começou os primeiros casos em dezembro de 2019 na China, não existe um acompanhamento de longo prazo das pessoas infectadas. Mas se sabe, o que nós sabemos até o momento, que a maioria das pessoas, mesmo que estiverem em UTI, forem entubadas, etc., depois que consegue sobreviver e tem alta, e fazendo exercícios respiratórios na musculatura, elas conseguem recuperar sua função pulmonar. Tudo indica que uma parcela, que nós não sabemos ainda quantos %, poderá ficar com sequela. Outras sequelas mais complicadas são as sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral ou de infarto do miocárdio, que são outras afecções do vírus. Dependendo da extensão do infarto do miocárdio, se a pessoa sobrevive, ele pode evoluir com uma insuficiência cardíaca que ele não tinha. E também a mesma coisa quando ele tem acidente vascular cerebral, conhecido derrame cerebral. Da extensão, nós conhecemos vários casos, a pessoa pode ficar com limitação da fala, da cognição, com comprometimento motor. Então, isso varia um pouco.
Então, pulmonar, a maioria tende a se recuperar, é importante que faça a sua fisioterapia respiratória e muscular para poder voltar à situação normal. Normalmente, uma pessoa que é infectada, eu me infectei hoje, e tive contato com o vírus, vou ou não desenvolver uma infecção, isso geralmente, vou saber isso entre 2 e 7 dias, uma parte nem sabe porque pode não ter sintoma. Mas uma vez uma pessoa infectada na sua casa ou no seu trabalho, ela pode ficar expelindo o vírus pela fala, pela tosse ou por espirro, normalmente até 10, 12 dias. Dificilmente, é muito raro, os estudos mostram que isso geralmente não acontece. Se ela tiver vírus depois desse período, por isso que se pede para as pessoas fazerem 14 dias de quarentena, digamos assim, quando elas estão infectadas. A quantidade de vírus é desprezível. O que você pode encontrar mais tarde, se você fizer PCR, é presença do RNA, mas são fragmentos do vírus que não são capazes de provocar infecção. A terceira questão... Bom, a temperatura baixa é pior. O vírus gosta do baixo. É que o ar-condicionado ele não deixa a temperatura muito baixa. Eu estou falando, quando eu falo baixa, é abaixo de 15 graus, 10 graus. Isso não, só acontece em situações de refrigeração. Em ambiente de trabalho, geralmente é acima de 20 graus. Né? Mas, de qualquer maneira, o vírus gosta mais e ele sobrevive mais e transmite mais em temperaturas. Quanto mais baixa, melhor para ele. A temperatura mais alta, ele sobrevive menos, portanto, são mais adequados, além da ventilação. Ok. Ira, o Demilson pode responder. Vamos lá, então. A pergunta do Maicon, né, se a baixa temperatura, essa que o doutor acabou de citar, é capaz de neutralizar. Neutralizar ela não é capaz porque onde ocupamos, a temperatura, em média, fica entre 22 e 25 graus. Então, nessas condições, não entra aquela questão da temperatura muito baixa. Então, neutralizar não, minimizar também, eu acredito que nessa temperatura, pelo gráfico que o Bira nos trouxe, existe uma redução pouco importante nessa faixa de temperatura. Para reduzir, minimizar essa exposição ou a vida do vírus, teria que se abaixar demais a temperatura. Isso dentro de uma câmara fria não é o local que ninguém trabalha lá dentro, então a questão da temperatura ela não é preponderante nessa questão. A próxima questão que o Maicon traz é a respeito da eficiência, né, da melhor eficiência na adoção da tecnologia de raios UV. Se ela é a melhor opção para o tratamento de ar. O que eu tenho a dizer é o seguinte, você pode usar muitas formas para ter um controle microbiológico desse ar. Porém, se você focar em ar de renovação lá de fora, nós estamos falando ar isento de uma contaminação via Covid, por exemplo. Nós estamos trazendo ar lá de fora de renovação. Se ela passou por uma unidade de tratamento, ela foi adequadamente filtrada, com classificação de filtros adequada, ela foi adequadamente umidificada ou desumidificada, foi removido os poluentes desse ar, então ele está vindo lá de fora com uma qualidade muito boa. Agora, talvez ele quisesse aplicar isso no ar de retorno para dentro da máquina. Eu recomendaria que ele não se preocupasse com isso, não. Eu recomendaria que ele focasse as ações dele na questão do aumentar a tomada de ar exterior, trazer mais ar lá de fora, recircular pouco ou nenhum ar, se ele conseguir fazer isso, né? E lançar com isso ar limpo internamente e distribuir ele de forma adequada. Para ele ter uma preocupação muito menor com essa questão dos raios UV. Nós aplicamos raios UV em áreas limpas, classificadas, para controle microbiológico, quando a gente fala de salas de cirurgia, salas de classificação para a produção da eletrônica. Então, nós vamos pensar nisso daí. No caso de locais de uso público e coletivo,
não vejo necessidade nesse momento. Acho que é isso. Ok, Edmilson. Nós temos mais uma rodada de questões. Vamos lá. Aí eu acho que vou fazer para os dois. O Marcelo, do Sereste de Piracicaba, ele fez um comentário dizendo que é importante mencionar que a NR17, o anexo 2, que fala de telemarketing, cita sobre o controle dos parâmetros da qualidade do ar, a resolução 9 da Anvisa de 2003. Faz esse comentário. O Odair, ele diz, a pergunta, é recomendado o modelo split para escritórios com quantas pessoas? Pergunta dele. A Nayara Ferreira pergunta, qual é a periodicidade obrigatória para análise do sistema de ar? E o Adalfredo, ele pergunta, ele fala que nós usamos o sistema de climatizadores. O sistema tem circulação de ar vindo de fora, que já foi explanado como aconselhável. Além da refrigeração ser feita à água, esse sistema é recomendável? E o último, Luciana de Paula, mas essa pergunta já foi, né? A pessoa já infectada poderá pegar novamente o vírus. Então, são essas. Daí eu acho que a Edmilson podia começar e o Bira complementar. Ok, vamos lá. Respondendo então, Odair, se é recomendado o modelo split para escritórios com quantas pessoas? Eu digo o seguinte, eu não recomendo nunca para uso coletivo o modelo split pelo exposto anteriormente. É um modelo em que não tem filtração voltada para a saúde dos ocupantes, não faz renovação, ele não traz ar de fora, não trata daquele ar. Então, se ele não pega ar de fora, ele não tem um tratamento adequado, ele só recircula o ar no mesmo escritório. Isso não é uma aplicação adequada, isso é desaconselhável por norma técnica e pela legislação. Tá ok? No caso do Adalfredo, né? Nós usamos o sistema de climatizadores, o sistema tem circulação de ar vindo de fora, então ele está falando que ele traz ar vindo de fora. Além da refrigeração ser feita à água, esse sistema é recomendável? Adalfredo, eu entendo que você utiliza um sistema adiabático, é o nome técnico conhecido por isso. São aqueles grandes ventiladores e tem um radiador lá que fica sendo umedecido e joga isso dentro do ambiente. Imagino que é um ambiente grande que você tenha lá. Veja bem o que acontece. Se você utiliza um sistema desse, você tem que cumprir o que a legislação manda. É um sistema de climatização, ele está sobre a norma de tratamento de ar. Você precisa fazer as avaliações da qualidade do ar, você precisa ter uma distribuição adequada. Se você colocou isso diretamente no ambiente e faz aquela ventania, lançando tudo, né? Quer dizer, aquela poeira que está no chão, você recircula para cima, você faz todo mundo respirar aquilo, você está jogando uma água com umidade sem o tratamento adequado da água que está lá na bandeja. O seu engenheiro responsável vai ter que tomar muito cuidado, fazer um controle microbiológico muito importante, e a questão da distribuição aí tem que ser muito bem pensada, para que você não fique recirculando todo aquele material particulado, que em algum momento pode ter até se precipitado no chão, você, através daquela turbulência alta, lançar isso no ar. Isso, por norma, é proibido. Então, se for bem adequado, bem instalado, bem feito, ele pode ser utilizado. Aí precisamos entender como é que isso está colocado lá. No caso aqui, a Luciana perguntou, tá ok? A Nayara, qual é a periodicidade obrigatória para análise do sistema? É análise da qualidade do ar, né? Fazer a amostragem. A norma pede, Nayara, que seja semestralmente no mínimo. No mínimo. Nós já atendemos uma ocasião, eu cheguei a atender um grande banco, em que teve que fazer eu não sei se esse termo pode ser usado para o banco, mas o banco fez um lockdown na agência, porque o ar, de um instante para o outro, ele se tornou tão contaminado lá dentro, as pessoas começaram a tossir,
ter ardência nos olhos, a agência teve que ser evacuada, isso foi perto, inclusive, do 11 de setembro, né? E o pessoal dessa instituição bancária entrou em pânico, acharam que estavam passando por algum tipo de ataque terrorista. Então, precisa haver um acompanhamento de, no mínimo, 2 vezes ao ano, mas ele tem que ser analisado pelo seu responsável técnico. Como é que é o entorno desse local? É um local muito contaminado? Como é que é essa população flutuante? É muito grande? Ele pode, a partir daí, tomar decisões de fazer essa análise mais vezes para trazer mais segurança. Tá ok? A doutora Ubiratã, eu acho que pode complementar alguma coisa. Tem mais alguma questão? Bira, você quer complementar esse bloco? Não, é uma pergunta sobre uma pessoa pode ser infectada, pode novamente se reinfectar. Foi descrito um caso em Hong Kong, um em Ribeirão Preto, conta nos dedos da mão e dos pés a quantidade dos 50 milhões de pessoas infectadas no mundo. É uma situação estudada atualmente aqui no Hospital das Clínicas, tem uns 15 pessoas sendo investigadas essa possibilidade. A maior parte dos casos é falso diagnóstico na primeira vez. Não foi feito PCR-RT, só sorologia. A sorologia tem muito falso negativo e falso positivo, mas é uma possibilidade ainda, digamos, interrogada. Ou seja, o único caso que foi documentado pelo RNA do vírus, que mostrou ser um tipo na primeira infecção e um outro tipo na segunda infecção, foi em Hong Kong, há uns meses atrás. Então, isso não se sabe ainda o quanto tempo as pessoas ficam imunes, né? Provavelmente as pessoas com o vírus da gripe vai ter que vacinar ou anualmente ou cada 2 anos, não sabemos isso ainda. De qualquer maneira, a recomendação para quem foi infectado é que também mantenha precaução, que é o que eu faço, porque eu tive, por exemplo, infecção. Uma outra coisa que eu queria comentar rapidamente é que aqui no próprio hospital teve uma sala que começou a ter problema com os equipamentos de teste de função pulmonar. Teste de função pulmonar. É que a captação do ar externo era feita na garagem, então tinha alta concentração de CO2. O ar captado, a boca de captação externa é muito importante. Isso aí o Edmilson já comentou, mas isso aconteceu aqui no próprio hospital, num local de fazer teste de função pulmonar. E a outra coisa que não se deve usar, pelo menos não é recomendável, isso vale para ambientes pequenos, porque ambientes grandes não se usa isso, é colocar substâncias para gerar odores agradáveis ou desinfetantes nesses ambientes e circular eles com a presença de pessoas. Tem vários estudos de casos no mundo todo mostrando uma doença pulmonar provocada por algum tipo de substâncias colocada nesse sistema de ventilação, pretensamente para esterilizar esse sistema. E isso tem que obedecer às normas adequadas, não fazer baseado apenas em recomendações pouco técnicas. É só isso que eu queria complementar. Obrigado. Obrigada, Bira. Nós temos ainda mais algumas perguntas, né, que eu vou fazer aqui para vocês. Então, vamos lá. O André Godoy, Banco Bradesco, ele pergunta ao senhor Trevisan: existe uma grande preocupação da população dos prédios, usuários, dos prédios com janelas fechadas, ar-condicionado ligado. Qual seria a melhor abordagem para esta operação em ar-condicionado central? Essa é a pergunta do André. Salles, em tese, se há renovação do ar pelos equipamentos apropriados, existe algum mecanismo, produto que se possa utilizar para que o ar de fato seja puro? Bira falou alguma coisa. O André Godoy, Banco Bradesco, pergunta ao doutor Ubiratã: é recomendável a aplicação de soluções como o IRC ou PCI, Sistema de Radiação UV,
catalítica, com geração de peróxido de hidrogênio e carga eletrostática para redução de particulado? E o Sebastião Filho, ele fez a pergunta assim, de acordo com sua tese, qual seria o sistema ideal? Estou achando que a pergunta é direcionada ao Edmilson. E aí, já para a gente finalizar, mas as duas últimas, Rafael Claro, da PV Financeira, com Brasil Engenharia. Para as localidades que tenham splits, podem ser instalados o sistema de renovação do ar e não trocar o tipo de equipamento? E o Sebastião Filho pergunta como se dará a fiscalização desses ambientes. Então, Bira, quer? Posso? Quem começa? O Bira? Bira. Vou começar, mas dizer que todas as perguntas são para o Edmilson. Inclusive, a pessoa que fez a pergunta a mim sobre usar os sistemas de higiene ambiental, realmente não é a minha expertise. Eu só vejo trabalho muito com poluição do ar, e acho que a principal questão nessa parte é a taxa de renovação de ar em função das pessoas que convivem naquele ambiente, tem que ter uma taxa dimensionada adequadamente, ter uma boa umidade de ar, que são fundamentais. E ter uma higiene geral, não deixar esses ambientes sujos pela produção dos resíduos todos do processo produtivo ou das pessoas que lá convivem, né? Os procedimentos de manutenção ou alternativos de esterilização, acho que o Edmilson pode comentar com muito mais propriedade do que eu teria. Muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigada, Bira. Edmilson? Bom, o Biratã falou que não conseguiria, mas ele já respondeu. Vamos lá. Vamos começar pelo André. André, existe essa preocupação, eu entendo, os seus ocupantes lá no edifício devem se sentir mal, mas veja bem, se o equipamento de ar-condicionado central tem um bom projeto vai fazer com que a qualidade do ar esteja adequada. Você pode tranquilizar o seu pessoal. Essa questão de abrir janelas e ligar o ar-condicionado, muitas vezes você atrapalha o funcionamento do sistema, porque quando o sistema é bem projetado, de novo, ele tem uma grande taxa de renovação. Essa taxa ela pode ser variada de acordo com a operação. Isso o seu responsável técnico sabe como conduzir isso. E para introduzir esse ar dentro do seu edifício, ele está tratando esse ar com filtração, com adequação de umidade. Então, o lugar mais adequado é esse equipamento centralizado com um bom projeto e as janelas fechadas, para que o sistema possa operar nas condições de projeto, tá bem? A pergunta da Cristina, em tese, se há renovação do ar pelos equipamentos apropriados ou existe algum mecanismo que possa utilizar para que o ar de fato seja puro. Olhe, a renovação do ar feita por um equipamento adequado, né? Equipamento esse que trata o ar de novo, ali no ponto de tomada, a tomada sendo num lugar adequado, como o doutor acabou de citar o exemplo do hospital, e no banco, doutor, foi a mesma coisa, a tomada de ar era próximo de um local de geração de poluentes, e aquilo trouxe um transtorno enorme. Então, são pequenos detalhes que, obviamente, hoje quem mantém o seu sistema tem domínio sobre isso, né? Então, o projeto é bom? O projeto está adequado? Então, nós estamos tomando as medidas corretas, estamos tratando direito esse ar, estamos fazendo os procedimentos de acompanhamento, estamos operando o sistema adequadamente? Vamos fazer uma análise, vamos ver como é que esse ar está? Ar 100% puro, isso não existe. Quer dizer, se você for lá e fizer a medição de partícula lá na Amazônia, naquele lugar muito chuvoso, naquela floresta que não tem poluentes, você vai encontrar mais de 2.500.000 partículas. Mas isso não faz com que o ar seja impuro. Essas partículas provavelmente não vão ocasionar problema algum. Então, essa questão do puro, entre aspas, que você coloca, é o ar adequado a ser respirado, e isso você consegue sim
tratando adequadamente com o equipamento lá na sua tomada de ar e na sua distribuição de ar. O Godoy pergunta de novo, né, se aqui ó, ele coloca uma série de componentes que podem fazer uma série de ações para a redução de contaminantes. Godoy, se o sistema está bem projetado, está sendo operado adequadamente mantido, ele vai manter o ar nas condições adequadas para as pessoas respirarem. Você pode ter certeza de que esse contaminante residual que fica no ar, ele é plenamente suportado pelas pessoas saudáveis, ele não vai trazer nenhum agravo à saúde. Isso é fácil de você fazer, inclusive, uma investigação interna, saber se mais de 80% das pessoas estão satisfeitas ou menos de 80%. Se elas têm algum tipo de agravo à saúde. Isso deveria ser uma frequência nas empresas. Fazer um questionário e abrir para que o usuário que está lá dentro respondesse como ele se sente em relação ao ar, para que norteasse o trabalho de elaboração de procedimentos adequados a melhorar a aceitação e a qualidade daquele ar lá. Isso ia contribuir muito, tá bem? O Sebastião Filho, de acordo com sua tese, qual seria o sistema ideal? Não é minha tese, veja bem. De acordo com o que a norma recomenda, né, a norma técnica NBR 16401, parte 1, que fala de projeto, a norma técnica dita exatamente como você precisa projetar um sistema para determinada aplicação. Lógico que cada ambiente tem a sua particularidade. Nós podemos falar de laboratório farmacêutico, sala de operações, podemos falar de um banco, de uma sala de aula, de uma sala de espetáculos, de um supermercado, enfim. A cada utilização, nós fazemos um projeto para aquela aplicação. Qual é o objetivo final? O objetivo final é manter a qualidade do ar dentro daquelas condições mínimas recomendadas. Por isso, um bom projeto, tudo começa por um bom projeto. Tá? Eu acho que é isso que deve nortear você aí. Aí tem mais uma pergunta aqui do Rafael, é isso? Para as localidades que têm instalação de splits, podem ser instalados sistemas de renovação do ar e não trocar o tipo de equipamento? Você pode, Rafael, você pode fazer isso. Você vai ter 2 sistemas individuais, que em algum momento eles podem se chocar. O sistema de dentro não foi projetado para ter aquela renovação, o sistema de renovação não está projetado para distribuir, porque aqueles equipamentos que estão lá dentro vão fazer a maior turbulência. Então, existe aí uma confusão. São 2 sistemas que, às vezes, um não vai conversar com o outro. Obviamente, splits, como eu coloquei anteriormente, eles são equipamentos que devia haver uma publicação em relação a isso. Não são recomendados para uso público coletivo. A partir daí, qual é o melhor sistema? É um sistema em que eu trato o ar para aquele meu usuário lá de dentro ficar em condições de utilizar aquele espaço sem ter problemas de saúde. Esse é o meu foco. Então, eu vou entender aquele usuário como o meu objetivo final, a saúde dele como foco do meu projeto, e aí eu vou tratar o ar adequadamente, vou umidificar, desumidificar, vou refrigerar até determinada temperatura, de acordo também com a atividade que ele exerce. Quem trabalha sentado tem uma condição de metabolismo, quem trabalha se movimentando, outra condição, uma área de processo um pouco mais intenso, mais ainda. De acordo com a vestimenta, o índice de CLO é importantíssimo. Tudo isso o seu projeto tem que estar contemplando. Tá ok? O Sebastião, de como se dará a fiscalização desses ambientes? Me desculpe, eu gostaria de não, eu não faço parte do grupo de fiscalização, né? Então, eu vou ficar devendo essa resposta para o Sebastião e agradeço a minha participação, mais uma vez, Simone, Dr. Rafael, Alessandro, e estou à disposição de vocês. Obrigada, Edemilson. Então, gostaria de agradecer os nossos palestrantes, o doutor Ubiratã e o Edemilson. A gente vai precisar encerrar, desculpa,
Nós vamos precisar encerrar o debate pelo adiantado da hora, né? Ainda ficaram aqui algumas questões, mas o doutor Silvio vai agora fazer os encaminhamentos, né? Inclusive de como que a gente vai caminhar com essa discussão daqui por diante. Mas eu acho que um grande objetivo era trazer essa discussão, sensibilizar para o problema, né? Então, o ar-condicionado, ele é importante para o conforto térmico, para outras questões, mas ele também não pode ser um outro fator de risco, né? Precisa de um cuidado em relação ao monitoramento e adoção de todas as medidas de proteção. Então, a gente encerra essa fase aqui de debates. Vou passar aqui agradecendo, acho que o doutor Ubiratã precisou sair, ele tinha horário, né? Mas o Edemilson, que já também fez as suas considerações finais, e passo, então, a palavra para a Beatriz. Finalizado o painel de perguntas, passo a palavra para o Procurador do Trabalho, que preside essa audiência pública, doutor Neto, para encaminhamentos finais. Olá a todos de novo. Obrigado, Simone, pela ajuda. Obrigado, Beatriz, pela organização das falas. Queria deixar um agradecimento especial ao Dr. Ubiratã, ao Edemilson. Muitas informações importantes, técnicas, direcionadas, mas ao mesmo tempo acessíveis. Houve uma pergunta aqui, só não quero encerrar sem antes comentar a pergunta da questão da fiscalização. Vejam, existem instituições que, muito embora trabalham em parceria, em alguns casos, elas têm competências concorrentes para tratar desse assunto. Então, o Ministério Público do Trabalho pode abrir inquéritos civis em caso de denúncia ou de constatação dele mesmo, ou se ele perceber que há uma necessidade de uma incursão mais peremptória no setor, quando ele vê que as coisas não estão se encaminhando como deveriam. Todo o arcabouço de saúde do trabalhador, que envolve as vigilâncias sanitárias e os Serestes, tem essa competência para fiscalização também, seja por denúncia, seja por conhecimento do caso, e a Auditoria Fiscal do Trabalho, a fiscalização do trabalho também. Então, o que a gente quis aqui é, de fato, prevenir essa atuação mais repressiva, digamos assim, né? Que é compartilhando informação sobre algo que é novo para todo mundo, mas que exige muito cuidado porque é muito sensível e muito grave. O que a gente pretende fazer agora? A gente deu a conhecer as informações para vocês, ficou claro que tudo começa com um bom plano, um bom PMOC, que leve em consideração tudo aquilo que deve ser considerado a respeito da pandemia. Então, não dá mais para a gente trabalhar dentro daquela lógica anterior, achando que a apuração anterior que se fazia para o plano, ela era suficiente, não é mais, ela tem que ser especializada, ela tem que levar em consideração tudo isso que os nossos experts disseram. Então, agora o que a gente vai fazer, pelo menos o Ministério Público, dentro do procedimento promocional, a gente vai aguardar por um pequeno prazo para deixar vocês revisarem todos os procedimentos, atualizarem, aperfeiçoarem os planos de vocês, com base nessas recomendações que foram dadas. Nesse meio tempo, esse conteúdo que foi produzido aqui vai ser replicado em setores e outros profissionais, tá? Então, quem é profissional da área está podendo se qualificar mais. Quem não é, quem contrata esses profissionais agora está sabendo um pouco mais, então na hora de contratar tem que saber quem está contratando, se aquela pessoa que você está contratando tem o conhecimento e a sensibilidade para olhar tudo aquilo que tem que ser olhado, mas um plano, gente, ele só é um plano, o plano ele precisa ser executado. Então, em algum momento, certamente o Ministério Público vai procurar saber, seja empresa por empresa, seja de novo, captando informações gerais, como que a coisa está evoluindo, né? É atuação de primeira hora para nós, tudo que envolve Covid, assim também sei que é para os Serestes, para as vigilâncias. Então, não significa que esse tempo que o Ministério Público está dando para ver como as coisas são, que as denúncias não podem chegar, que as fiscalizações não possam acontecer, né? Então, se preparem para as fiscalizações, ela vai poder acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, tá?
Por isso que é muito importante que tudo aquilo que foi dito para vocês passe a ser trabalhado e ser implementado o mais rápido possível, tá? Então, suponha que chegue alguma denúncia ao Ministério Público de algum estabelecimento específico, será nosso dever apurar isso imediatamente, tá? Então, com todas as consequências jurídicas que isso pode vir a acontecer. Mas sabemos que é uma situação sem precedentes, sabemos que o conhecimento está sendo desenvolvido, então, por isso, a gente está apostando muito mais na questão pedagógica nesse momento do que propriamente na repressiva, tá bom? Então, eu termino o nosso evento aqui agradecendo a presença de todos e de todas, a atenção, a interação. Faço votos que todos estejam bem, continuem bem, e que nesse ponto, a respeito da refrigeração de ambientes fechados, a gente consiga fazer o melhor que esteja ao nosso alcance, porque vai ser uma contribuição muito importante para que a gente consiga enfrentar esse combate à pandemia. Tá bem? Então, uma boa tarde a todos, bom resto de semana, fiquem bem, devolvo a palavra para a Beatriz. Obrigado, Bia. Agradecemos a participação de todos e todas e desejamos uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Excelente explanação. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde, boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Até logo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a todos. Boa tarde. Região inteira, pergunta lá. Tecnotermo deseja uma boa tarde a todos. Ai, do lado. Olha. Boa tarde a todos. Fundação Nazaré. Deixa ligado um pouco, hein? Ana? Tá. Refrigeração Nazaré @gmail.com. Você vai mandar pra gente? Coisa para pedir para ele ver se já colocar hoje já na transportadora já para chegar o mais rápido possível. José, o que você acha de você já ir almoçar, hein? É 12h11. Não, você tem.